Então, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai ver uma parte das reações orgânicas. O professor Bechara vai ver outra parte logo em seguida. E a gente vai começar da parte inicial, dos conceitos iniciais de reações orgânicas. Então, vamos começar com a tipo de cisão. Toda vez que ocorre uma reação química, obrigatoriamente tem que haver quebra das ligações nos reagentes e formação de novas ligações nos produtos. E essa quebra é chamada de cisão. Tá? De um modo geral, as ligações químicas que predominam na química orgânica são as ligações covalentes. Existem alguns compostos iônicos, mas, de modo geral, são compostos covalentes. E a gente tem dois tipos de cisão. A cisão homolítica, também chamada de homólise, que a gente vai ver primeiro, e a cisão heterolítica, também chamada de heterólise, que a gente vai ver logo após. O próprio nome já sugere. O prefixo homo significa igual, e lise significa quebra. Então, é a quebra em partes iguais de uma ligação covalente. Como é a quebra em partes iguais, ninguém ganha, ninguém perde elétrons. Então, forma o que nós chamamos de radicais livres. Então, por exemplo, se eu tenho uma ligação entre dois átomos de hidrogênio na molécula H2, e essa ligação quebrar em presença de luz, é uma cisão homolítica. Lembra que uma ligação química é um par de elétrons, né? Então, quando quebrar, cada átomo ganha o seu elétron. Por isso que é uma meia seta, falando que foi um elétron para o hidrogênio e um elétron para o outro hidrogênio. E aí formam espécies que são eletricamente neutras, né? O hidrogênio volta a ter o seu elétron de origem, né? E esse também. E essas espécies nós chamamos de radicais livres, beleza? E como é que a gente sabe que vai ocorrer uma cisão homolítica numa reação química? Bom, essas cisões ocorrem geralmente quando há presença de luz, tá? Ou presença de aquecimento, de calor, né? São fatores que promovem, que propiciam a cisão homolítica, ou seja, fornecer energia. Porque a quebra de uma ligação é um fenômeno endotérmico. Então, eu preciso fornecer energia para quebrar essa ligação. Os átomos estão estáveis nessa molécula. Então, para eu quebrar essa estabilidade, eu tenho que fornecer energia, ou em forma de luz ou em forma de calor. Então, aqui quebra homoliticamente, o hidrogênio fica com o seu elétron da ligação, o cloro fica com o seu elétron. Então, formam radicais livres. Às vezes, em vez de vir escrito luz na seta, vem escrito UV, que é luz ultravioleta, tá? Que é a luz que a gente usa por ter uma maior energia, né? A radiação ultravioleta tem um comprimento de onda menor, uma frequência maior e, com isso, uma maior energia, né? Para quebrar uma ligação. Então, aqui formam dois radicais livres cloro. Em vez de calor, às vezes vem na seta uma temperatura, né? Uma temperatura acima da temperatura ambiente. Temperatura acima da temperatura ambiente é calor, né? Está fornecendo calor para o meio reacional. Então, também provoca uma cisão homolítica, originando dois radicais, radical cloro, radical metil, né? Eles têm um elétronzinho livre. E como eles têm um elétronzinho livre, eles são muito reativos, porque estão com o octeto incompleto. Então, os radicais livres têm uma alta reatividade. Tá? A gente precisa gastar energia para produzir eles, mas depois que eles são produzidos, as reações ocorrem muito rapidamente, porque eles são extremamente reativos. O outro tipo de cisão é a cisão heterolítica, também chamada de heterólise. E aí, de novo, o prefixo hetero significa diferente e lise significa quebra. Então, a ligação covalente vai quebrar em partes diferentes. Significa que um átomo vai ganhar os elétrons, o par eletrônico da ligação, e o outro vai perder. Quando um átomo ganha elétrons e o outro perde, eles formam íons, que são espécies com carga, né? Normalmente, essas cisões ocorrem provocadas por uma outra substância, né, que a gente chama na química, né, de catalisador. Nem sempre é um catalisador, mas se a gente olhar separadamente, funciona como se fosse um catalisador. Então, aqui eu tenho o BF3, o trifluoreto de boro.
Tá? Esse cara é deficiente de elétrons. O boro só tem 6 elétrons na última camada nessa molécula. Então, ela tem um octeto incompleto. Como ela tem um octeto incompleto, ela força a quebra dessa ligação. Para quê? Para receber um elétron. E recebe um elétron de quem? Um elétron, não, um par de elétrons. Do bromo, que é o mais eletronegativo. Então, quebra a ligação, e aí vai formar, o hidrogênio perde elétrons para o bromo, forma o H+, e o bromo, no caso o brometo já, vai pegar esse par eletrônico da ligação e vai formar uma ligação com o boro, para completar o octeto do boro. Então, formam íons. Né? Como é que eu provoco isso? Usando substâncias que são deficientes de elétrons ou têm o octeto completo, tem elétrons em excesso. São os famosos ácidos e bases de Lewis. No caso aqui, o BF3 é um ácido de Lewis. Então, ele provoca a cisão heterolítica. Uma reação comum que a gente vê lá na química mineral, né? A ionização de ácidos em água. Né? A água que provoca essa ionização por causa do par eletrônico do oxigênio. O oxigênio tem 2 pares eletrônicos não compartilhados. Tá? E aí ele consegue, com esse par eletrônico não compartilhado, capturar o H+. Então, provoca a quebra da ligação, formando 2 íons, o H3O+, que é o hidrônio, né? E o cloreto. Outro exemplo seria agora no composto orgânico, um álcool em presença de H+. Nesse caso, o composto orgânico álcool, ele funciona como uma água. O oxigênio aqui também tem um par de elétrons. Tá? Então, ele vai pegar esse par eletrônico e vai doar para o hidrogênio, que está deficiente, e vai quebrar essa ligação. Quebrar de forma heterolítica, formando o cátion metil, né? Agora é cátion, porque tem carga positiva, e a hidroxila com o H+, forma a água. Então, formou só um íon positivo aqui. Se eu tiver aqui, por exemplo, um alceno, os alcenos, os alcinos, os compostos insaturados, essa ligação π funciona como um par eletrônico livre. Eles funcionam como bases de Lewis. Então, eu posso pegar o par eletrônico dessa ligação e fazer uma ligação com o hidrogênio. E aí, vai ficar aqui CH3, ó, que capturou o hidrogênio, o H+, e esse carbono que perdeu elétrons fica positivo. Então, forma o cátion etil. Então, as cisões heterolíticas, elas são provocadas por uma outra substância que ou tem elétrons, né, sobrando, pares eletrônicos livres e octeto completo, que são as bases de Lewis, outros são deficientes de elétrons, né, e aí eles provocam essa cisão. Então, na cisão homolítica, a gente usa fatores físicos, luz e calor. Na heterolítica, a gente usa substâncias químicas que precisam ganhar elétrons ou precisam doar elétrons para provocar a quebra da ligação. Os intermediários. Bom, a gente está acostumado a falar em reação química como reagente formando produto. A gente sabe que poucas reações o reagente forma diretamente o produto. Quando uma reação ocorre em uma etapa só, reagente formando produto, eu tenho uma reação elementar, né, que a gente estuda lá na cinética química. Agora, a maioria das reações, principalmente as reações orgânicas, não ocorrem em apenas uma etapa. Ou seja, reagente não forma o produto diretamente. O reagente forma compostos intermediários e esses compostos intermediários vão formar os produtos. Então, eu tenho um mecanismo de reação. Não é uma reação elementar em apenas uma etapa. São reações em 2, 3, 4, 5 etapas. Tá? Então, na química orgânica vão aparecer reações em várias etapas. Toda vez que eu tenho várias etapas, eu vou ter, além de reagente e produto, entre esses dois, vai se formar um intermediário orgânico, inevitavelmente. E nós temos 3 tipos de intermediários. O primeiro são os radicais livres. Quando eu tenho um intermediário radical livre, é porque eu já sei que ocorreu uma cisão homolítica, né? Porque para formar radicais livres, eu preciso de uma homólise. O que caracteriza os radicais livres?
é que ele tem aquele elétron livre. Então, se tiver, por exemplo, aqui o metano, e ele sofreu uma cisão homolítica, vai formar um radical livre metil. Vai formar o radical livre hidrogênio? Também vai. Eu não coloquei aqui porque eu estou falando só do intermediário o quê? Orgânico. Tá? Então, o intermediário orgânico aqui é o radical livre metil. Se eu tiver, por exemplo, a reação de um alceno com o bromo radical livre, presença de aquecimento, de calor. Então, vai quebrar a ligação π, o bromo vai se ligar no carbono. Só que ele já tem um elétron. Então, a cisão é homolítica. Então, vai formar o bromo se liga ao carbono, né, com o elétron dele e um elétron do carbono, e o outro carbono fica só com um elétronzinho. Então, forma um radical livre. Tá? Então, os radicais livres são intermediários orgânicos resultantes sempre que ocorrem cisões homolíticas. Né? Ou seja, a quebra em partes iguais de uma ligação covalente. Existe uma ordem de reatividade, de estabilidade dos radicais alcoílas, tá? Que são os principais radicais livres que a gente vai trabalhar. E a ordem é essa aqui. A valência livre, o elétron livre em carbono terciário, produz radicais livres mais estáveis do que quando está em carbono secundário. Que é mais estável quando o radical livre está em carbono primário, que é mais estável que o metil. Então, às vezes, tem questões que a gente tem que escolher qual o caminho da reação. E para escolher qual o caminho da reação, a gente usa a estabilidade relativa. Ou seja, é mais fácil formar um radical terciário do que formar um secundário, do que um primário, do que o metil. Então, se eu tiver duas opções numa reação química, eu escolho aquela que forme o radical livre mais estável. Tá? Isso é uma lei chamada lei de Dulong-Petit, né? Porque o mais estável precisa de uma energia de ativação menor. O segundo intermediário é o carbocátion. O próprio nome já diz, carbocátion é o carbono com carga positiva, também conhecido como íon carbônio. Como é um cátion, ele tem que vir de uma cisão heterolítica, que a cisão homolítica produz radicais livres. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o metanol. Numa cisão heterolítica, ele vai formar um carbocátion metil. Né? O oxigênio é mais eletronegativo, quebra a ligação e ganha o par eletrônico. Então, aqui eu tenho um íon carbônio ou um carbocátion metil. Tá? Se eu tiver aqui, por exemplo, uma reação de um alceno com H+, vai quebrar a ligação, os elétrons da ligação π ganham o H+, tá? Então vai ficar CH3, e esse carbono que perdeu elétrons fica positivo. Formou um carbocátion etil. Ok? Esse cara aqui não é um reagente nem um produto. Tá? Esse cara é um intermediário. Provavelmente, na reação completa, aqui é o reagente, tá? Aqui é o intermediário, aí esse cara vai reagir com uma outra espécie química para poder formar o produto. Beleza? A gente está só vendo os intermediários separadamente. Então, quando é cisão homolítica, o intermediário é um radical livre. Quando é cisão heterolítica, o intermediário pode ser um carbocátion, que é o que mais acontece na química orgânica. A maioria das reações orgânicas tem como intermediário radicais livres ou carbocáticos. A estabilidade relativa é igual à dos radicais livres. Terciário, carga positiva em carbono terciário é mais estável do que carga positiva em carbono secundário, que é mais estável do que carga positiva em carbono primário, que é mais estável que o cátion metil. Se eu tenho o carbocátion, eu devo ter também o carbônio, né? Também chamado íon carbânio. O carbônio, como é um íon, também é resultante de uma cisão heterolítica, de uma heterólise. E ocorre, por exemplo, em compostos organometálicos,
aí eu tenho um composto de Grignard, é o cloreto de etilmagnésio. O magnésio é um metal. E apesar de ele fazer uma ligação covalente com o carbono, essa ligação covalente ela é extremamente polar, tá? Porque os metais são eletropositivos. A ligação entre o magnésio e o cloro é iônica. Então, aqui é um caso de ligação iônica na química orgânica. Mas, ao quebrar essa ligação, como o carbono é um ametal, ele é mais eletronegativo que o magnésio, que é um metal. Então, ele vai ganhar o par eletrônico. E, quando ganhar, ele vai formar um íon negativo, um carboânio. Nesse exemplo, o carboânio etil. Mas são mais raras as reações orgânicas que têm como intermediário os carboânios ou carbânio. Bom, além disso, né, nós já vimos o tipo de cisão, o tipo de intermediário, nós temos os tipos de reagentes ou atacantes. O que é isso de reagente ou atacante? São as espécies químicas que vão reagir ou atacar o composto orgânico. A gente costuma, na química orgânica, chamar o reagente orgânico de substrato. E quem reage com ele, a gente chama de atacante. Tá? E aí nós temos 3 tipos de atacantes. O primeiro é o eletrófilo, ou eletrofílico. O nome já sugere alguma coisa. Você deve saber que filo significa afinidade. Então, se o reagente é eletrófilo, ele tem afinidade por elétrons. Ele tem afinidade por carga negativa, né? Por pares eletrônicos. Quais são as características desse reagente? Bom, primeiro, eles estão deficientes de elétrons. Por isso que eles têm afinidade por elétrons. Ou seja, eles não têm o octeto completo. Então, eles estão em busca de elétrons. Quem tem afinidade por elétrons, quem é deficiente de elétrons, são o que nós chamamos na química, nos conceitos modernos, de ácidos de Lewis. E por que eles são eletrófilos? Porque eles têm uma grande afinidade por centros ou regiões de grande quantidade de elétrons. Tá? Então, eles reagem rapidamente com quem tem muitos elétrons, né? E podem ser tanto o substrato, que é o reagente orgânico, quanto um próprio intermediário. Tá? E quem é que tem afinidade por elétrons? Se ele tem afinidade por elétrons, porque ele é deficiente de elétrons, é porque ele é um cátion, ou ele é uma molécula que o átomo central tem um octeto incompleto. É exatamente o conceito de ácido de Lewis, né? São espécies químicas que são positivas, são deficientes de elétrons, né? Ou então que tem um átomo central deficiente de elétrons, com octeto incompleto. Como exemplo, os cátions. Né? Apareceu um cátion, já sabe que é eletrófilo, né? E substâncias como o fluoreto de boro, o cloreto de alumínio, né? O boro só tem 6 elétrons aqui, o alumínio também só tem 6 elétrons, são muito comuns a gente notar essas moléculas, né, na química orgânica. O segundo reagente é o nucleófilo. De maneira análoga, se a gente for pelo nome, né, filo-afinidade, afinidade pelo núcleo. O núcleo é o centro de carga positiva, né? Porque no núcleo estão os prótons. Então, o nucleófilo é quem tem afinidade por carga positiva, tá? A gente representa ele como Nu e aqui o par eletrônico, porque se ele tem afinidade porque tem carga positiva, é porque ele tem par eletrônico disponível para doar. Ok? Quem são esses caras? São as espécies que têm o octeto completo, e além de ter o octeto completo, eles têm pares eletrônicos disponíveis, pares eletrônicos não compartilhados, como a água, por exemplo, né? Então, eles funcionam como bases de Lewis. De maneira semelhante, eles vão possuir afinidade por centros ou regiões de baixa densidade eletrônica, ou seja, vão ter afinidade por substratos, né, ou por intermediários que têm carga positiva.
tem poucos elétrons, ou que tem o octeto incompleto. É exatamente o contrário do eletrófilo. Normalmente, eles são ânions, né? Tem o octeto completo e par eletrônico livre, ou moléculas cujo átomo central possui o octeto completo e par eletrônico livre ou não compartilhado. Então, tu vai encontrar muitos ânions, como brometo, cloreto, hidroxila, né? O ânion metil. A água tem par eletrônico livre no oxigênio. A amônia tem par eletrônico livre no nitrogênio. Então, são ânions ou moléculas que têm o octeto completo e par eletrônico não compartilhado. E o terceiro tipo de reagente ou atacante são os radicais livres. Um detalhe: quando for uma cisão heterolítica, aí tu vai ter, normalmente, reagentes eletrófilos ou nucleófilos. Se a cisão for homolítica, aí tu vai ter radical livre. Tá? Lembra que o radical livre ele é eletricamente neutro, porque a quebra foi em partes iguais. Ou seja, ele não ganhou nem perdeu elétrons. Ele ficou com um elétron que já era dele. Tá? Mas que tem o octeto incompleto, que está deficiente de um elétron. Tem um elétronzinho desemparelhado. Então, como eles têm o octeto incompleto, a gente fala que radical livre tem um leve caráter eletrófilo, porque ele está com 7 elétrons. Ele precisa de mais um para ficar com o octeto completo. Tá? Então, eles são extremamente reativos, né? Por conta disso, só falta um elétron para ficar estável. E, como eles precisam de um elétron, eles têm um caráter, né, eletrófilo. Por exemplo, radical livre hidrogênio, radical bromo, radical metil. Vai aparecer naquelas reações em que houver cisão homolítica. Vamos ver a classificação das reações orgânicas. Bom, a primeira classificação é semelhante à classificação que a gente vê lá na reação da química inorgânica. É quanto ao tipo de espécie química envolvido em reagentes e produtos. Lá na química orgânica, a gente classifica assim: reação de síntese ou adição, reação de análise ou decomposição, reação de simples troca e reação de dupla troca. Né? Aqui na orgânica, a gente classifica só 3 tipos. O primeiro tipo é a reação de adição. É semelhante à reação lá da química inorgânica. Na adição, eu tenho 2 reagentes e um produto. Né? Lá na química inorgânica. Aqui também, eu tenho 2 reagentes e um produto. Só que a gente especifica um pouquinho mais. Quando é que vai ser uma reação de adição? Quando eu tenho um substrato insaturado. Substrato é o reagente orgânico. Tá? Normalmente são alcenos, alcinos, ciclenos, aldeídos, cetonas que tem a dupla ligação da carbonila, e um atacante. Normalmente é um atacante da química mineral, por exemplo, bromo, formando um produto orgânico saturado. Então, repara que o substrato é insaturado, o produto é saturado. Então, por exemplo, aqui eu tenho um alceno. É o substrato. O substrato é o nome do reagente orgânico. Eu tenho um atacante, que é o bromo. E aí vai formar um produto. No caso aí, é 1,2 de bromoetano. Né? Repara que o produto é saturado. O produto só tem ligação simples. Então, o que aconteceu aqui? Essa ligação π quebrou, né? E aí, esse carbono ganhou um bromo e o outro bromo se ligou ao outro carbono que perdeu elétrons. Então, fica um bromo em cada carbono. Não se preocupe ainda em fazer a reação. A aula seguinte, com o professor Bechala, vai ser sobre reações de adição. Tá? Vamos só identificar aqui na minha aula. Então, identificar a reação de adição. Um substrato insaturado, um atacante qualquer, um produto saturado. Beleza? Outro exemplo. Aqui eu tenho um alcino, o etino. Ele é insaturado. Ele tem 2 ligações π. Então, ele reage com hidrogênio. Né? Então, quebra a ligação π, as 2, e forma um produto
saturado. Repara que aqui, ó, quebrou uma ligação π, entrou um hidrogênio nesse carbono, um hidrogênio nesse. Quebrou a outra π, entrou um hidrogênio nesse carbono, o outro hidrogênio nesse. Então, entrou 2 hidrogênios em cada carbono. Era CH, ficou CH3. E aí ficou só a ligação sigma, que é a ligação mais forte, precisa de mais energia para quebrar. Ok? Então, adição: substrato insaturado, atacante, produto saturado. Eliminação. A eliminação, ela corresponde à reação de análise, lá da química inorgânica. Lá na análise, a gente falava assim mesmo: eu tenho um reagente se decompondo, né, análise ou decomposição, um reagente se decompondo em 2 produtos. Na orgânica também é semelhante, só que vai ter assim, ó, um substrato orgânico, tá? Geralmente saturado, tá? De um modo geral, acontece com álcools e haletos, sob a ação de catalisadores, origina um produto orgânico insaturado, é o contrário da adição, e um subproduto, geralmente inorgânico. Então, por exemplo, aqui eu tenho um substrato orgânico saturado, só tem ligação simples entre carbonos, é um álcool, tá? Na presença de alguns catalisadores, ele pode perder água. Vai perder água daqui, ó, o H+ com a hidroxila, tá? E quando ele perde água, forma uma dupla bem aqui. Essa reação é chamada de desidratação. Então, aqui eu vou ter uma perda de água. Aqui vai sair o H+, o par eletrônico forma uma dupla. Aqui sai a hidroxila, se liga no H+, forma o subproduto, que é a água. Sempre o produto principal é o orgânico, né? Os outros produtos a gente chama genericamente de subproduto. Beleza? Vamos ver um exemplo com haleto. Aqui eu tenho um haleto orgânico, tá? Em presença de catalisadores específicos, ele vai perder HCl. Aqui vai sair H+, aqui vai sair Cl-. Então, aqui vai quebrar essa ligação e formar a dupla. E o cloreto vai capturar o H+, formando o subproduto HCl. Então, repara que é um substrato saturado, originando um produto orgânico insaturado. E mais um subproduto, geralmente inorgânico. E o terceiro tipo de reação é a reação de substituição. A reação de substituição, ela corresponde, tá, à reação de simples troca e dupla troca. Corresponde às duas, né? Eu tenho 2 reagentes e 2 produtos. O reagente orgânico é o substrato. O substrato geralmente é saturado. Eu coloquei aqui em vermelho hidrocarboneto aromático. Bom, os hidrocarbonetos aromáticos, eles têm 3 duplas lá no anel benzênico. Mas aquele fenômeno chamado ressonância ou aromaticidade, quando é de cadeia fechada, né? Aquele fenômeno ali, ele confere uma alta estabilidade à molécula. Então, apesar de eles serem insaturados com duplas ligações, aquelas duplas são muito difíceis de quebrar. Então, ele reage como se fosse um composto saturado, tá? Devido ao fenômeno da ressonância. Além dele, álcools, haletos, etc. Compostos saturados. Então, a reação entre o substrato e um atacante, formando um produto também saturado, né, ou aromático, e um subproduto geralmente inorgânico. Então, repara que eu tenho 2 reagentes, o substrato e o atacante, e 2 produtos, o produto orgânico e o subproduto. Então, aqui eu tenho como substrato um álcool, por exemplo, e atacante o HCl. É semelhante à reação de dupla troca. A hidroxila vai se ligar ao H+, e vai formar a água, e o cloreto vai se ligar ao metil e vai formar o cloreto de metil. Então, eu troquei a hidroxila pelo cloreto. Semelhante nas reações de dupla troca lá da
química inorgânica. Tá? Um substrato, um atacante, um produto, um subproduto. Repara que na adição é um substrato, um atacante e um produto. Na eliminação é um substrato, um produto e um subproduto. Na substituição é um substrato, um atacante, um produto e um subproduto. Então, são 2 reagentes e 2 produtos. Com o benzeno, por exemplo, né, hidrocarboneto aromático, ele também sofre comumente reações de substituição. Vou mostrar algumas hoje aqui para vocês. Então, o benzeno é o substrato, o bromo é o atacante. Eu vou substituir aqui o hidrogênio pelo bromo. Então, vai formar o bromo-benzeno e vai sair como subproduto o HBE. Esqueci de escrever aqui, mas aqui seria produto, aqui seria o subproduto. Tudo bem até aí, pessoal? Sim. Beleza. Existe uma segunda classificação, que também usa muito na química orgânica, quanto à variação do NOx, né, do número de oxidação do carbono. E aí o conceito é o mesmo da química mineral. Tu tem reações aí que ocorre o aumento do NOx, a gente chama de oxidação, e reações em que ocorre a diminuição do NOx, a gente chama de redução. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho um álcool, tá? Ele está reagindo com oxigênio. O NOx desse carbono é -1. Na reação com oxigênio, né, ele vai formar um ácido carboxílico. Então, álcool formando um ácido. Aqui o álcool etílico formando o ácido acético. Se você calcular o NOx desse carbono, que é este aqui, ó, aqui no ácido acético é +3. Então, o NOx foi de -1 para +3. Houve um aumento do NOx, né? Então, uma reação de oxidação. Obviamente que toda oxidação corresponde também a uma redução, né? Mas para classificar a reação orgânica, me interessa o NOx do carbono. O carbono aqui oxidou, né? E o oxigênio reduziu. O oxigênio era 0, aqui ele é -2. Tá? Mas quem determina o nome da reação, a classificação da reação, é o carbono, já que é uma reação orgânica. Outro exemplo aqui, ó. Eu tenho um alceno, esse carbono é -1, esse aqui é -2. Quando ele reage com oxigênio também, ele forma 2 produtos. 3, na verdade, com água. Essa ligação dupla vai quebrar, né? Vocês vão ver isso lá na reação de oxidação, não sei se é hoje, acho que não, acho que é na próxima aula. Esse carbono que é -1 vai ficar +3, dá o ácido acético de novo. E esse carbono que é -2 vai formar o gás carbônico, +4. Então, o NOx foi de -1 para +3, aumentou. De -2 para +4 também aumentou. Então, reação de oxidação. Se for o contrário, mais um exemplo aqui. Aqui uma combustão simples. Sabe que os compostos orgânicos, né, principalmente hidrocarbonetos, são combustíveis. Numa reação de combustão, também ocorre uma oxidação. Combustão completa forma gás carbônico e água. O metano, o carbono é -4. No gás carbônico, o carbono é +4. O NOx aumentou de -4 para +4, reação de oxidação. Beleza? E o que é uma reação de redução? É o inverso, né? É quando ocorre a diminuição do NOx do carbono. Então, por exemplo, se eu tiver isso aqui, eu tenho um alceno reagindo com hidrogênio. No alceno, esse carbono e esse carbono são iguais, o NOx deles é -2. É uma reação de adição, vai formar um alcano. No produto, o NOx do carbono é -3. Então, repara que o NOx diminuiu de -2 para -3. Como ocorreu uma diminuição do NOx do carbono, eu classifico como uma reação de redução. Aqui eu tenho um aldeído. O carbono do grupo funcional é +1. Reagindo com hidrogênio,
O produto vai ser um álcool. No álcool, o mesmo carbono que era mais um passa a ter NOx menos um. De mais um para menos um diminuiu o NOx do carbono. Então, nesse caso, eu também tenho uma reação de redução. Voltei. Bom, mecanismo de reação. O que é um mecanismo de reação? É quando eu consigo explicar com detalhes todas as etapas de uma reação química, né? Então, aqui a gente vai mostrar um mecanismo só para ilustrar onde é que aparece o intermediário, o atacante, né? Então, aqui eu tenho uma reação que ocorre em várias etapas. Na primeira etapa, ocorre a quebra dessa ligação. Quebra a ligação, tá? O bromo, que ganha o elétron, se liga ao ferro, que é deficiente de elétrons. Esse cara é um ácido de Lewis. Esse bromo que perde o elétron, quando eu tenho halogênios com carga positiva, a metade, na verdade, com carga positiva, a gente usa o sufixo ônio. Esse cara é chamado de bromônio. Se fosse carga negativa, seria eto, brometo. Então, eu tenho bromônio, né? E aqui eu tenho um íon que seria o brometo, do tribromo ferro, alguma coisa assim. Bom, quem são esses caras nessa reação? Esse cara aqui, ó, é o atacante, tá? E esse cara aqui é o catalisador, que produziu a cisão heterolítica. E o cara de carga positiva é o eletrófilo. Quando a gente vê todo o mecanismo, vai ficar mais claro para vocês. Na segunda etapa, eu tenho o benzeno reagindo com o bromônio. Esse aqui que foi formado na primeira etapa. Tá ok? Esse bromônio vai entrar aqui, ó, nesse carbono. Mas como é que ele vai entrar se ele não tem elétrons? Ele vai pegar os elétrons dessa ligação dupla, da ligação π. Ó. Então, com a ligação π, ele entra e forma esse cara aqui. Olha, esse cara aqui é o reagente, o substrato orgânico. Esse cara aqui é o atacante, que é o eletrófilo. O atacante pode ser eletrófilo, nucleófilo ou radical livre. E esse cara aqui é o intermediário, carbocátio. E quando quebrou essa ligação, esse carbono perdeu o elétron. Na terceira etapa, o carbocátion vai reagir com o catalisador que pegou o brometo. O que vai acontecer? Esse hidrogênio vai sair e volta a formar a ligação dupla aqui. E o brometo que estava ligado ao catalisador pega o hidrogênio e forma um HBr. Então, aqui eu tenho carbocátion, né? O produto, o subproduto e o catalisador. Eu não sei se vocês já viram o mecanismo de reações lá na cinética química, mas uma dica para vocês é a seguinte. Quando você aplicar a lei de Hess, você vai cortar algumas coisas, não é isso? Quando você cortar algumas coisas, vai sobrar no final só reagentes e produtos. Certo? Tudo aquilo que tu cortar, né, na lei de Hess, ou é catalisador ou é atacante. Ok? Então, por exemplo, aqui, ó, se você olhar aqui, eu posso cortar o brometo de ferro 3 pelo brometo de ferro 3. Certo? Eu posso cortar o Br+ pelo Br+. Eu posso cortar o FeBr- pelo FeBr-. Ok? E eu posso cortar o carbocátion pelo carbocátion. Né? Tudo isso que eu cortei ou é atacante ou é intermediário. Beleza? Como é que a gente vai saber? Né? Aqui eu tenho
O FeBr3, se você olhar, é a única espécie química que aparece primeiro no reagente e depois no produto. Isso é característico de catalisador. Primeiro ele é consumido, depois ele é formado. Ou seja, no final das contas, ele não é consumido. Né? Característica de catalisador: aparecer numa etapa no primeiro membro, e depois numa etapa posterior no segundo membro. Isso é característica de catalisador. Quem aparece ao contrário, primeiro no segundo membro e depois no primeiro membro, é característica de intermediário. Só que o intermediário, né, nesse caso aqui, não é um intermediário orgânico. Então, a gente chama de atacante. Esse aqui é o eletrófilo, esse aqui é o nucleófilo, tem carga negativa. Tá? A mesma coisa acontece com o carbocátio. Aparece primeiro no segundo membro, primeiro é produzido, depois é consumido no primeiro membro. Ok? É um intermediário. Como é orgânico, é um intermediário orgânico, carbocátio. Então, na verdade, pessoal, o atacante eletrófilo e o atacante nucleófilo, eles são intermediários do processo. Eles não são reagentes nem produtos. Mas na química orgânica, a gente chama de atacante. É o cara que reage com o composto orgânico ou com o intermediário orgânico. Beleza? Vamos ver alguns casos de substituição. Vamos começar com alcanos. Os alcanos sofrem, de modo geral, substituições via radicais livres. Se é via radical livre, vai ocorrer em presença de luz ou calor. Ou seja, vai ter uma cisão homolítica para poder formar radicais livres. O intermediário e o atacante vão ser radicais livres. Né? Como é uma cisão homolítica, todo mundo aí é radical livre. A reatividade dos hidrogênios do alcano, é essa. E é interessante saber essa reatividade para saber qual o produto correto. Então, a ordem de reatividade é hidrogênio terciário, mais reativo que hidrogênio secundário, mais reativo que hidrogênio primário, mais reativo que hidrogênio ligado em metil. Vamos ver os principais exemplos. Halogenação é a reação de um alcano com um halogênio. Pode ser o cloro, Cl2, o bromo, Br2. Tá? Normalmente é cloro e bromo. O flúor é muito reativo. E o iodo é pouco reativo. Então, flúor acaba quebrando a molécula orgânica toda. E o iodo demora muito para reagir. Então, normalmente é bromo e cloro. Então, o que vai acontecer? Ó? Eu vou substituir o hidrogênio pelo cloro. Perdão. Eu vou substituir o hidrogênio por esse cloro aqui. Ó. Vai formar HCl, que é o subproduto, e vai formar o composto orgânico, que é o clorometano, que seria o produto. Então, eu só fiz substituir um hidrogênio do alcano por um halogênio. Esse hidrogênio, quando sai, se liga ao cloro, formando o HCl. Um outro exemplo é a nitração. A diferença agora é que eu vou ter a reação do alcano com o ácido nítrico. E aí eu peço aqui atenção. Eu peguei essa imagem de um livro e não percebi aqui. Tá? O hidrogênio ele vai ser substituído pelo NO2. Então, vai sair o hidrogênio e vai entrar o NO2, formando nitrometano. Tá? E esse hidrogênio aqui, que saiu, vai se ligar na hidroxila, formando a água. Então, ele está mostrando aqui na imagem, né, na verdade, quem sai e quem entra. Tá? Quem sai, sai com o resto da molécula do ácido nítrico. Aqui tem um detalhe. Ácido nítrico normalmente descreve, por conta das regras de nomenclatura lá da química inorgânica, HNO3. Mas você sabe que esse H, na verdade, está ligado a uma hidroxila. Então, a gente deve consertar a escrita para HONO2. Beleza? Então, tem um alcano, forma um nitroalcano.
Nós temos a sulfonação, é a reação com ácido sulfúrico. Também lá na química inorgânica, a gente escreve H2SO4. Aqui a gente tem que mostrar que o hidrogênio está ligado ao oxigênio. Esse aqui também. Mas a reação vai ocorrer apenas com uma das hidroxilas. Então, o hidrogênio vai ser substituído por esse grupo SO3H, que é chamado grupo sulfônico. Então, vai formar água quando o hidrogênio sai e o ácido metano sulfônico. É um ácido sulfônico. São as principais reações: a halogenação, a nitração e a sulfonação. Aí tem um exercício proposto. Qual o produto principal da reação do metilpropano com bromo em presença de radiação ultravioleta? A primeira coisa é escrever a reação. Para escrever a reação, a gente tem que saber a nomenclatura, né? Então, esse cara é o metilpropano. Reagindo com o bromo, que é o Br2, os halogênios são diatômicos, né? Br2, Cl2, F2, I2, em presença de radiação ultravioleta. Repara que, nesse caso, eu tenho hidrogênio ligado em carbono terciário e eu tenho hidrogênios ligados em carbono primário, né? Segundo a nossa ordem de reatividade, quem é o hidrogênio mais reativo? O terciário. Então, a reação vai ocorrer preferencialmente aqui. Beleza? Então, eu vou substituir o hidrogênio pelo bromo. Numera aqui, né? 1, 2, 3. 2 bromo, metilpropano e o subproduto, o HBr. Ok? As reações que ocorrem nos alcanos, elas também ocorrem nos ciclanos, tá? De maneira análoga, né? Mas elas só vão ocorrer em ciclanos que tenham 5 ou mais carbonos, que são os ciclanos estáveis. Lembra? Lá da tensão angular. Então, por exemplo, ciclopentano com bromo forma o bromo ciclopentano. Ciclohexano com cloro forma o bromo, o cloro ciclohexano. Tá? Então, sempre que eu tiver ciclanos, eles reagem de maneira semelhante aos alcanos, desde que eles tenham 5 ou mais carbonos. Se eles tiverem 3 ou 4 carbonos, aí já não dá reação de substituição. Aí já vai sofrer reação de adição. Tá? Eu não vou entrar em detalhe, porque o Bechala vai dar a reação de adição daqui a pouco para vocês. Mas, basicamente, na adição, quebra o anel e dá um composto de cadeia aberta. Então, se eu tiver uma reação de cloro com ciclopropano, como o anel é instável, por causa da tensão angular que nós vimos na última aula, quebra o anel para dar um composto estável de cadeia aberta. E aí é uma reação de adição e não substituição. A mesma coisa com o ciclobutano. E nesse caso aqui ainda vai pintar uma regra chamada regra de Markovnikov, que também vocês vão ver nas reações de adição. Não vou entrar em detalhe em reação de adição, mas só para citar, se tiver 3 ou 4 carbonos, não dá substituição, dá adição, que vocês vão ver um pouquinho com o Bichara hoje. Hidrocarboneto aromático também sofre reação de substituição, conhecida como substituição eletrófila. Tá? Por que o nome é substituição eletrófila? Porque o hidrogênio do anel aromático vai ser substituído por um atacante eletrófilo. Lembra que o eletrófilo é aquele que é positivo, deficiente de elétrons. Como ele é eletrófilo, a cisão é heterolítica. O intermediário vai ser um carbocátion e o atacante é eletrófilo. Então, por exemplo, reações semelhante à halogenação no alcano. A diferença é que agora não é homolítica, é heterolítica. Então, vai sair o hidrogênio e vai entrar um cloro. E aí, o hidrogênio que sai se liga ao cloro que restou. Então, um hidrocarboneto aromático forma um haleto. Repara que é em presença de um catalisador.
por isso a cisão é heterolítica. A nitração, também semelhante à do alcano, só que aqui a cisão é heterolítica porque eu tenho o catalisador, que é o ácido sulfúrico. Então, vai sair o hidrogênio, vai entrar o NO2. Lembra que é HONO2, que é o HNO3. A hidroxila forma água. Produto, o nitrocomposto. A sulfonação, também semelhante à do alcano, só que agora é eletrófila, a cisão é heterolítica. O ácido sulfúrico, ele vai... Lembra que é HOSO3H. Então, vai sair o hidrogênio, vai entrar o SO3H. Tá? A hidroxila do ácido sulfúrico vai formar água. Então, forma um ácido sulfônico. Nós temos ainda a alquilação. A alquilação é uma reação bem importante. É a reação de um hidrocarboneto aromático com um aleto orgânico. Esse R é um radical, metil, etil. Então, vai sair o hidrogênio, vai entrar o radical. Então, forma um hidrocarboneto aromático ramificado. E o hidrogênio se liga ao cloro, forma o HCl. E a acilação. Na acilação, é a reação do aromático com aleto de acila. Então, vai sair o hidrogênio, vai entrar esse grupo aqui, ó, que é um grupo acila, dando como produto uma acetona, né? O hidrogênio sai com o cloro. Repara que são reações catalisadas, cisão heterolítica. Beleza? Vamos fazer um exercício. O estireno, utilizado na fabricação do isopor, que é o poliestireno, pode ser produzido pela reação entre o benzeno e o cloreto de vinila. Equacione a reação de formação do estireno, dê seu nome oficial, sua fórmula molecular e o número de ligações sigmas e pi presente em sua estrutura. Então, tem uma porrada de pergunta aí, né? Bom, primeiro equacionar a reação. É a reação entre o benzeno, aqui a fórmula do benzeno, e o cloreto de vinila, aqui o cloreto de vinila. Certo? O catalisador das alquilações é o cloreto de alumínio. A reação de substituição, vai sair o hidrogênio, vai entrar esse radical, é uma alquilação, vai entrar o radical vinil, e o hidrogênio vai se ligar no cloro. Então, vai ter esta reação. O produto é o estireno. Esse cara aqui é o estireno. Então, a equação é esta. Nome oficial, vinilbenzeno. Fórmula molecular, você vai contar. Aqui eu tenho 6 carbonos, 7, 8. Hidrogênio, 2 com mais 1, 3. Aqui tem 1, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a fórmula dele, C8H8. Número de ligações sigmas e pi, tem que contar, né? Lembra que ligação pi só ocorre onde tem dupla ou tripla. Aqui eu tenho 1 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi. Todas as outras são sigmas. Você não vai contar agora, mas você, se contar, tem 16 sigmas e 4 pi. E para terminar, vamos ver os grupos orientadores ou dirigentes do anel aromático. A gente chama genericamente de G. Nós temos 2 grupos principais, os ortopara-orientadores e os meta-orientadores. O que é um ortopara-orientador? São grupos que orientam a substituição para as posições orto e para. Então, sempre que aparecer um desses grupos ligados ao benzeno, os produtos vão ser um produto orto e um produto para. Tá? Eles são ativantes do anel. Eles aumentam a reatividade do anel. E essa é a ordem de ativação do anel. O grupo amino é o que melhor ativa, depois a hidroxila, depois um grupo alcoxi, né? Aqui um grupo amida, aqui um grupo aromático, aqui um grupo alquilo, metil, por exemplo. Tá? Esses grupos orientam a reação para as posições orto e para. Então, por exemplo,
Se eu tenho tolueno, isso aqui é um grupo ativante. Que grupo ativante desse? É um grupo alquila, é um metil. Sempre que aparecer um grupo alquila ou qualquer um desses grupos aqui, eu vou ter dois produtos, um produto orto e um produto par. Então, aqui é uma reação de nitração. Então, vai ocorrer uma substituição no carbono 2, posição orto, e vai ocorrer uma substituição no carbono 4, na posição par. Então, esse cara é um orto-para orientador. Aconteceria a mesma coisa se eu tivesse uma hidroxila aqui, se eu tivesse um NH2, se eu tivesse um metóxi, por exemplo, oxigênio com metil. Esses grupos sempre vão orientar a substituição, principalmente para as posições orto e par. Tá? E eles são ativantes, aumentam a reatividade do anel. O anel fica mais reativo. Se eu pegar benzeno só e reagir com ácido nítrico, é uma reação que vai ser mais difícil do que reagindo com o metilbenzeno. Esse cara ativa o anel. Tá? Um exercíciozinho. O fenol reage com 2 moléculas de ácido nítrico e fornece um dinitro composto. Dos produtos teoricamente possíveis abaixo relacionados, o mais provável é... Então, o fenol é esse cara. Né? Então, ele tem um grupo orientador. O grupo orientador é a hidroxila. E a hidroxila é um orto-para orientador. Então, se vai formar um dinitro composto, provavelmente o grupo nitro vai estar nas posições orto e para. Aqui está nas posições meta. Aqui está meta e para. Aqui está orto e meta. Aqui está orto e meta de novo. Aqui está orto e para. Como ele é um orto para orientador, produto mais provável, né? Principal, é o orto para. Então, letra E. E nós temos grupos meta-orientadores. Esses orientam a reação para a posição meta. E eles são desativantes do anel. Eles diminuem a reatividade do anel. Os mais comuns são esses. Tá? Repara que são geralmente grupos insaturados, grupos que têm dupla ligação ou ligação dativa. Sempre que aparecem esses grupos diminuem a reatividade do anel, a reação é mais lenta, e orientam a reação para a posição meta. O produto que vai ser formado, principalmente, vai ser o produto meta. Então, por exemplo, ácido benzoico. Esse cara aqui é um meta-orientador. Reagindo com ácido nítrico, já é uma reação difícil, porque ele é um desativante. E o produto principal é o meta-nitrobenzoico. Substituição na posição meta. Para terminar, um caso particular são os halogênios. Os halogênios, eles são desativantes também. Entretanto, eles são orto-para. Tá? Normalmente, os grupos orto-para são ativantes do anel. Aumentam a velocidade da reação. E os grupos meta são desativantes. Bom, a nota especial é os halogênios. Os halogênios, apesar de serem orto-para, eles são desativantes, mas desativantes fracos. Ok? Bom, pessoal, de maneira bem resumida, era isso. Acabei em cima da hora, certinho.